Sabia que o Oswaldo Aranha era antissemita? O Oswaldo Aranha é antissemita? Como assim? Não foi ele que ajudou a criar o Estado de Israel lá na Assembleia da ONU? Foi. E justamente por isso que ele é antissemita. Porque ao criar o Estado de Israel, ele não conseguiu, ou não quis, não se sabe direito, criar um Estado palestino, e aí revelou o seu preconceito contra os palestinos. Porque afinal, todo mundo sabe, palestinos e judeus são povos semitas, claro, ambos descendentes de Sem, o filho de Noé. O cara já se chamava Sem. Pior é o Cã, né? O Cã. Mas nós não vamos falar do Cã, que justificou depois a doutrina da escravização, a determinação dos europeus de escravizarem os africanos, que eram descendentes do filho maldito Cã. Não, esses são descendentes do filho Sem, que deu origem aos hebreus e aos filisteus. Os hebreus deram origem aos judeus, são judeus, e os filistinos deram origem aos palestinos. Então, o Oswaldo Aranha era antissemita, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Cara, tu sabe que esse canal, que não é científico, que não vê a história como uma ciência exata, né? Um canal de lero-lero, é cheio de generalizações e simplificações e tal, né? Um canal de um jornalista, não é um historiador. Então a gente tem que fazer umas piadinhas assim para te atrair para o assunto. É a lógica da internet, é ou não é? E eu sigo, porque no fundo eu sou um argentário, quase tão argentário quanto os judeus que só pensam em dinheiro. Olha, esse tema do Oswaldo Aranha como antissemita é um tema complexo e sinuoso e eu não tô afim de entrar nele, até porque eu amo Oswaldo Aranha. Por quê? Talvez tu saiba que a principal rua boêmia de Porto Alegre é Oswaldo Aranha, onde eu muitos excessos cometi, né? Porque afinal a estrada dos excessos conduz ao Palácio da Sabedoria, e a frase não é minha, é do William Blake, né? Além de tudo, o Oswaldo Aranha é o cara graças ao qual o Brasil se uniu aos aliados e não aos nazistas, porque o governo Vargas foi bem nazista, pelo menos durante um período específico muito forte. Quando Vargas tomou o poder em 1930, na Revolução de 30, que foi um golpe militar desferido por um cara que perdeu uma eleição, tudo bem que as eleições foram fraudadas, né? As eleições de 1930, mas todas elas eram fraudadas. E o candidato do governo, naquele caso específico, o Júlio Prestes, ia ganhar sempre, por causa da máquina governamental que trabalhava a favor do candidato escolhido, sugerido pelo presidente anterior, no caso, Washington Luiz, que seria derrubado no tal golpe. E aí, desde o início, embora tenha modificado o Brasil positivamente em vários aspectos, a tal Revolução de 30 logo começou a botar as garrinhas de fora. Porque tu sabe, né? A pior década do século XX, com certeza, foram os anos 30, né? Foram anos horrorosos. E foram anos, assim, do Salazar em Portugal, do Franco na Espanha, do Mussolini na Itália, do Hitler na Alemanha, do Stalin na Rússia. Do Stalin, sabe o Stalin? Porque tem os Stalitins, né? Jovens brasileiros de hoje que apoiam o Stalin, né? Era uma época terrível. O Getúlio Vargas tomou o poder e desde o início, desde o comecinho, já começou, primeiro querendo criar uma verdadeira, uma genuína identidade nacional, que resultaria, inclusive, na escolha do samba, que tinha sido proibido várias vezes pelo próprio regime Vargas, que depois foi escolhido como a genuína música nacional, né? A história é cheia de volteios. E também se preocupou com a questão da imigração, e se preocupou com o perigo vermelho, com o perigo amarelo, com o perigo negro e com o perigo judeu. Não era bom vir para cá comunistas, os vermelhos, não era bom virem para cá amarelos, asiáticos, não era bom que viessem para cá negros, já tínhamos o suficiente, né? E acima de tudo,
de uma época em diante, 1935, assim, mais especificamente, né? Se bem que tem antecedentes, como eu vou contar se eu parar de me interromper, o perigo judeu, porque o perigo judeu se vincularia com o perigo comunista. Afinal, todo judeu é comunista. Além de terem matado nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda eram filhos de Marx, Karl Marx, esse judeu que criou, que inventou, que teorizou o comunismo, não é? Isso realmente se dá com mais intensidade a partir de 1935, quando estourou aquela patética intentona comunista, que tem gente que defende ainda, né? Com o Luiz Carlos Prestes, que tem gente que defende ainda, né? Em 35 eles deram aquela tentativa de golpe patética, não resultou em nada, a não ser na prisão, e se descobriu que vários militantes comunistas de fato eram judeus. E se descobriu também que a Olga Benário, uma alemã judia, que era mulher do Prestes, agente da KGB, treinada para matar, era judia. Então, juntou-se ao preconceito antissemita, ao ódio ao judeu, que muitos dos integrantes do governo Vargas tinham, e provavelmente ele próprio também o tinha, ou o teve, porque o Vargas é tipo o Bob Dylan, é tipo o judeu Bob Dylan, né? Quando tu fala Vargas, tu pergunta, vem cá, qual é o Vargas? O Vargas revolucionário de 30? O Vargas que destruiu, que bombardeou São Paulo em 32? O Vargas que convocou uma constituinte em 33 e que foi eleito indiretamente por essa Assembleia presidente em 34? O Vargas que reprimiu o comunismo em 35, que reprimiu os integralistas, os fascistas, aos quais foi odiado em 36? Ou o Vargas, horroroso ditador, pior ditador que o Brasil já teve depois do golpe de 1937. Ou o Vargas que voltou nos braços do povo, eleito em 1950, e que se suicidou pelos motivos mais corretos e decentes em 54. Qual Vargas? Estamos falando agora, nesse momento, do Vargas de 1930. Logo no início de 30. E tu sabe que o Vargas, ele costumava conviver frequentar, como todo intelectual gaúcho, então, a livraria do Globo, na Rua da Praia, livraria e editora Globo, a maior e mais importante livraria, editora, e, de certa forma, livraria que o Brasil já teve, na Rua da Praia, no coração de Porto Alegre, um tanto distante da Boêmia Oswaldo Aranha, que, aliás, era um reduto judaico, judeu. Os judeus moravam no Bonfim, depois, inclusive, de terem expulsados dali os negros, porque o bairro do Bonfim, o mais cosmopolita de Porto Alegre, de certa forma até hoje, era inicialmente um bairro negro. Os judeus chegaram, meio que empurraram os negros lá para cima do Monte Serra, onde eles criaram a colônia africana, de grande importância cultural na história de Porto Alegre, se estabeleceram com seus pequenos comércios, com seus bares lá no Bonfim, bem longe ali da Rua da Praia, bem longe não, né, porque Porto Alegre é minúscula, né, mas não era a mesma coisa que a Rua da Praia, onde a elite frequentava. Tanto é que eu, membro da elite, como todos sabem, da alta elite, sou fruto da Rua da Praia, porque o meu pai e minha mãe se conheceram durante o footing da Rua da Praia. Que bonitinho. E a livraria e a editora Globo teve enorme importância na minha vida, até falir, ser absorvida pela editora Globo lá do Rio de Janeiro. E a editora Globo publicou em 1931 o livro O Judeu Internacional, do Henry Ford. Porque cada vez que tu dirige um Ford, tu tá dirigindo um carro de um racista antissemita e porco capitalista, Henry Ford, que escreveu o livro Judeu Internacional. No mesmo ano, a editora Globo publicou O Protocolo dos Sábios do Sião. É um livro que tinha sido produzido na Rússia czarista e que é a Bíblia do antissemitismo, no qual diz que os judeus queriam espalhar pelo mundo o capitalismo internacional. Mas peraí, agora eu fiquei confuso. Mas afinal, o judeu é capitalista ou o judeu é comunista? Ou é um comuno capitalista? Ou um capitalista comuna? Hein? E sabe quem traduziu esse livro? O Gustavo Barroso, que era um tremendo antissemita, embora
em outros aspectos, tenha feito uma obra respeitável. Em alguns aspectos, é preciso diferenciar bem claramente, como, por exemplo, O Brasil na Lenda e na Cartografia Antigas, um livro que muito me influenciou, porque ele mostra que a palavra Brasil não vem diretamente do pau-brasil, está ligada a uma ilha mitológica chamada Rai Brasil, blá, 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 e que também fez uma gestão no Museu Histórico Nacional bem marcante. Mas era um antissemita, participava da ação integralista brasileira, que é o fascismo à brasileira, que era totalmente antissemita. Mas havia outros braços antissemitas no governo Vargas, especialmente aquele bem ligado ao futuro golpe militar horroroso do Estado Novo, deflagrado em 10 de novembro de 1937, quando as coisas realmente vão ficar horrorosas, não só para o Brasil, como para o mundo, como especialmente para os judeus, que já estavam sendo perseguidos na Europa, né, com a expansão do nazismo, especialmente na Alemanha, mas também na Polônia, e que muitos dos quais procuravam se refugiar nesse país maravilhoso que acolhe todos os povos, todas as raças, que era o Brasil. E esses caras ligados ao Vargas eram o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que depois seria presidente do Brasil, e o Góes Monteiro, que escreveu a Lei de Segurança Nacional, um cara horroroso, Aurélio de Góes Monteiro, acho que era Aurélio, e o Filinto Miller, talvez o pior brasileiro que já nasceu na face da terra, que criou o Departamento de Tortura, Prisão e Morte durante o Estado Novo, né? Aí, esses caras eram favoráveis que o Brasil se aliasse com Hitler. Já em 1931, sei lá, acho que em 33, o Vargas tinha mandado um telegrama, abril de 33, o Vargas tinha mandado um telegrama no aniversário do Hitler, chamando ele de bom e grande amigo. Ele continuaria se correspondendo com Hitler até 1940. Porém, as determinações antissemitas do governo dele nem tinham a ver com o nazismo, eram próprias mesmo. Eles achavam que se os judeus viessem para o Brasil, eles iam prejudicar muito a construção da raça branca genuinamente brasileira. A raça branca genuinamente brasileira. Eu gostaria muito de conhecer a raça branca genuinamente brasileira, né? E aí, então, começaram as pressões para que o Brasil proibisse a imigração, a chegada de judeus no Brasil. E é muito incrível porque os judeus que já viviam no Brasil nunca tinham sido alvo específico, pelo menos não nas grandes capitais do Brasil, de antissemitismo. Claro, tinha aqueles preconceitos, aquela coisa, sabe que os humanos são horrorosos, né? São tudo preconceituosos, mas não havia assim uma determinação. Passou a ter essa determinação contra o judeu estrangeiro, o indesejável. Tem até a assinatura, a revista Careta, em 1939, publicou uma capa que são uns imigrantes chegando, e aí o Jeca baseado no Jeca Tatu, o autêntico brasileiro da raça branca. O Jeca está no porto recebendo eles, e a caricatura que foi capa dessa revista diz o seguinte: Salomão, Abraão, Jacó e companhia. São os caras que estão chegando. O Jeca olha para eles e diz assim: poxa, as coisas já estão ruins aqui o suficiente. A gente já tirou a pele de 2 carneiros diferentes, assim, de 2 ovelhas diferentes, que é a ovelha em pele de lobo, né? E vocês vão querer desembarcar aqui? A revista Careta, que até hoje é usada como referência no jornalismo brasileiro, né? As coisas vão ficar piores ainda a partir... Deixa eu ver aqui, ó, eu preciso às vezes consultar o meu laptop, né? Eu uso a inteligência artificial e o laptop, tiro tudo da Wikipedia, né? E aí, cara, em 24 de agosto de 1938, o Vargas assina o Decreto-Lei 3010, aí realmente dizendo para as embaixadas brasileiras na Europa: não queremos judeu aqui, especialmente os judeus que estavam fugindo da Polônia e da Alemanha. E é muito louco, né? Porque 24 de 8
é o dia em que ele se suicidou, em 1954. Quanto tempo depois? 2 não é 40, 40, 14, 16 anos depois de assinar esse decreto, um outro Vargas, porque eu não sei se eu já falei que o Vargas é que nem o Bob Dylan, só não era judeu, infelizmente para ele, né? Ele assina esse decreto dizendo assim, ó, não tem arrego para judeu no Brasil. E aí, cara, começam a chegar cartas ao Brasil, tem uma aqui maravilhosa, porque nos arquivos do Ministério do Itamaraty, tem as cartas que a correspondência que foi enviada e aí no dia 15 de outubro de 1936, um cara chamado Pedro Rocha, guarda o nome desse cara, não é aquele gremista que fez 2 gols na final da Copa do Brasil, não, é o Pedro Rocha, que era encarregado de negócios do Brasil em Varsóvia, e ele justifica por que os judeus não poderiam vir para o Brasil, pelo seguinte: trata-se de uma raça inassimilável, egoísta, ingrata, sem patriotismo e altamente prejudicial ao país em que se abriga. Psicologicamente são degenerados, estupidamente intolerantes, em especial em matéria religiosa. Considera inimiga todo o resto da humanidade. Os seus indivíduos não se adaptam a nenhum trabalho produtivo. São meros comerciantes usurários que se servem por intermédio de qualquer negócio, vivendo exclusivamente da exploração do próximo. São desumanos e não têm escrúpulos. Procuram sempre as cidades onde se aglomeram em bairros imundos, sem a menor higiene, passando a maior parte do tempo sedentários em intermináveis discussões sobre temas religiosos ou comerciais. Quase todos são comunistas militantes ou então simpatizantes do Credo Vermelho. Em 1936. Agora tu imagina depois de 1937, quando tu, na tua ignorância, talvez não saiba com toda certeza que deveria saber, que o Brasil entra no período mais sombrio, mais horroroso de suas ditaduras. Foram várias ditaduras no Brasil, nenhuma se compara a essa, como a ditadura do Estado Novo, deflagrado em 10 de novembro de 1937, que deveria ser um dia sempre relembrado. Nesse momento, o Brasil realmente se aproxima da ideologia nazista com grande intensidade, e quando começa a guerra em 1939, aí realmente diz assim, ó, judeu aqui não vai entrar, e os caras implorando por vistos, implorando para fugirem de lá, né? E aí começam as correspondências, e nesse momento o Oswaldo Aranha era ministro da Justiça e dos Negócios Interiores, e de fato troca cartas, nas quais, envolvido nessa teia, mas querendo já encaminhar o Brasil para luzes maiores, de fato há cartas dele, nos quais ele dá a entender que também era contrário à vinda de judeus para o Brasil, mas que se ele tivesse uma outra posição, ele ia ser tirado do governo. Era melhor ter alguém como Oswaldo Aranha no governo do que não ter. De ter lá o Góes Monteiro, o Filinto Miller, o Marechal Dutra, né? Então, cara, dá para perceber que, na verdade, essa história do Oswaldo Aranha não é bem assim, não apenas por ele ter presidido a Assembleia Geral da ONU, que criou o Estado de Israel, como também por causa da história de 2 pessoas extraordinárias, justos entre as nações, que estão lá, o nome registrado no Museu do Holocausto, que são 2 pessoas que tu deveria realmente conhecer muito. Uma delas eu não vou falar, pelo menos não nesse episódio, que é a Aracy Guimarães Rosa, que era mulher do Guimarães Rosa, que trabalhava na Embaixada Brasileira em Berlim, até 39, por aí, e que deu vários vistos para judeus, tendo que fraudando certidões de batismo, dizendo que eram agricultores, porque eles, quando eram descobertos aqui no Brasil, eram chamados de falsos agricultores e falsos cristãos, né? Aracy, mulher do Guimarães, com apoio do maior escritor brasileiro de todos os tempos, talvez exceção feita ao gigantesco Machado de Assis, né? Mas ali, parelho,
com Guimarães Rosa apoiando ela chamada o Anjo de Berlim, acho que o Anjo de Berlim, né? O Anjo de Hamburgo, sei lá, não interessa, esse canal não é científico, vai pesquisar. Ela conseguiu mandar muitos judeus para cá. Mas a figura mais notável nessa história inteira, cara, é o Luiz Martins de Souza Dantas, que tu, na tua ignorância constrangedora, realmente conhece muito pouco. O Souza Dantas, o nome já impunha, né? Porque Souza Dantas era uma família ligada à política brasileira desde o Império. Tataravô dele, trisavô dele, bisavô dele, tudo tinham sido ministros do Senado brasileiro, tinham tido ligação com Dom Pedro I, com Dom Pedro II. Aí o Souza Dantas entra na parada e com 21 anos, depois de se formar no Brasil, já se torna representante diplomático pelo Itamaraty, nem sei se o Itamaraty existia nessa época, esse canal não é científico. Com 21 anos ele foi para a Suíça. Depois ele trabalhou na Rússia, no Chile, na Argentina, até que ele se torna o principal nome e o embaixador brasileiro na França, por anos. Quando o Vargas toma o poder, ele não sente um cheiro bom pela ótica dele no Souza Dantas e tenta derrubá-lo da Embaixada de Paris, né? E vai tentar derrubá-lo várias vezes para botar no lugar o Arthur Bernardes, o pior e mais escroto presidente da história do Brasil, porque esse Vargas de 37 a 45 era presidente, mas era ditador, não era presidente, não tinha sido eleito, tinha sido um golpe, ele ia perder as eleições de 38, por isso que ele deu o golpe em 37, ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte de 33, ele foi eleito em 34, e ia ter eleições de 38, ele ia perder. Então ele deu um golpe para não perder a eleição, então ele vira um ditador. Então não se pode dizer que ele foi o pior presidente do Brasil nesse período. O pior presidente do Brasil foi o Arthur Bernardes, que fez campo de concentração, um cara horroroso, que ele ia pôr no lugar do Luiz Martins de Souza Dantas, como um prêmio lá em Paris. E provavelmente para criar campo de concentração lá também, já que ele tinha criado um campo de concentração no Amapá, né? Esse Arthur Bernardes, né? Mas não levou, porque o Souza Dantas era cheio de contatos, e cheio de contatos na imprensa esquerdista, golpista, porque tu sabe que nem o judeu, todo jornalista é comuna. Youtuber mais ainda, né? Todos manipuladores da história, inclusive tudo isso que eu falei aqui é tudo mentira, como qualquer esquerdista faz, né? E aí, o Luiz de Souza Dantas, cara, é inacreditável o papel que ele teve na Embaixada Brasileira da França, até a França ser ocupada pelos nazistas, mas ele ficou lá na Zona Livre, lá no regime de Vichy, né? Vai ver o que é Vichy, se tu não sabe, né? E aí tentando desesperadamente obter vistos para centenas de judeus e mandando essas cartas que existem e os caras respondendo meio assim, inclusive o Oswaldo Aranha dizendo, não é bem assim e tal, livrando a cara dele, si próprio, o Oswaldo Aranha. E aí, no dia 9 de maio de 1941, o Vargas manda abrir um processo administrativo contra ele, indignado, porque um navio vinha chegando e tinha judeus que tinham visto dado de próprio punho pelo Souza Dantas. E aí o DIP, o Departamento de Imprensa lá e Propaganda, comandado inclusive também pelo Filinto Miller, denuncia o cara. E o Vargas diz, agora chega! É um processo administrativo, vamos nos livrar desse cara. A questão é que no dia 11 de novembro de 1942, quando o Souza Dantas ainda estava ali usando seu poder para não ser destituído, e já estava aposentado, era difícil destituí-lo, porque ele estava aposentado, legalmente falando, a embaixada brasileira é invadida pelos nazistas em Paris. E tu não sabe? Sim, os nazistas, porque daí o Brasil finalmente tinha declarado guerra a Alemanha, depois que a Alemanha fundou um monte de navio brasileiro com seus submarinos. E eu fiz um episódio sobre isso e tem gente que diz assim, não, foram submarinos americanos, norte-americanos que afundaram os navios brasileiros, o Brasil está na guerra! Entendeu? Uma fake news de 80 anos que continua ainda, de vez em quando, despertando a atenção de estúpidos, né? O Brasil declarou guerra à Alemanha, né? Então eles invadiram a embaixada brasileira no dia 11 de novembro de 1942
E o Souza Dantas foi preso junto com seus assessores e levado para uma cidade na Alemanha lá, Bad não sei o que, só podia ser Bad Goenburg, sei lá, não interessa. E fica preso lá até 28 de março de 1944, quando aí é solto. E no dia 13 de maio de 1944 ele consegue chegar ao Brasil. E aí sim é recebido com grandes honras. Mas o que eu queria dizer é que ao longo de todo esse processo, o Oswaldo Aranha sempre livrando a cara do Souza Dantas, sempre livrando. O Souza Dantas não foi demitido, o Souza Dantas não foi afastado pelo Itamaraty, o Souza Dantas teve o apoio brasileiro mesmo quando estava preso, graças ao Oswaldo Aranha, né? Então isso mostra que ele não, que o suposto antissemitismo dele era de fachada. Isso vai se concretizar, é claro, na Assembleia da ONU. E tu sabe qual foi o primeiro brasileiro a discursar no nascimento da ONU? Em 14 de janeiro de 1946, teve a primeira reunião da ONU em Londres. O primeiro cara a discursar foi o representante americano. E o segundo foi quem? Foi o Souza Dantas, cara. O Souza Dantas discursou na primeira Assembleia da ONU e foi o segundo cara a fazê-lo. Então, cara, tu aproveita esse teu domingo para saber mais sobre o Souza Dantas, para saber mais sobre a Aracy Guimarães Rosa, para saber mais sobre o antissemitismo no Brasil, para saber mais sobre Filinto Miller, a Góes Monteiro e o Marechal Dutra, porque esses caras seguem aí. Enquanto eu estou fazendo esse episódio, porque nesse momento que você estiver me vendo, tentando estragar o teu domingo, eu estarei na Polônia, em Auschwitz, porque no dia 27 de janeiro passado, agora, se completaram 80 anos que o Exército Vermelho, o Exército Soviético, liberou o campo de concentração de Auschwitz, um dos piores lugares da história da humanidade, onde 1.500.000 pessoas, a maior parte deles judeus, mas também criminosos políticos, militantes políticos de esquerda alemães, ciganos, gays alemães, né, e prostitutas, e desviantes, e inimigos do governo nazista foram mortos e cremados. Claro, a maioria foram judeus, é o pior lugar do mundo. Eu fui convidado por uma organização judaica chamada Stand With Us, junto com outros influenciadores, eles me reduziram a influenciador, a visitar esse lugar, que junto com Auschwitz, que junto com Hiroshima, é um lugar onde todo humano deveria ir, com alguém pagando, que nem eu fui pago para ir, né? Ver Auschwitz e ver Hiroshima, para ver o que a raça humana é capaz de fazer. Então, eu fiz esse episódio por causa disso, mas eu fiz também esse episódio porque a gente tem que conhecer os verdadeiros heróis brasileiros, Guimarães Rosa, a mulher dele, Luiz Martins de Souza Dantas, e saber também quem é e sempre foi inimigo da humanidade e é ou foi brasileiro. É isso aí. Um domingo sombrio, mas ao mesmo tempo cheio de sol para você. Tchau. Volto a semana que vem, já em terras brasileiras, onde, aliás, gravei isso aqui mesmo antes de ir. Falou.